E agora, nação? O Cruzeiro quer montar um time dos sonhos para enfrentar o Flamengo. O BAP prepara contratações de peso. Luiz Henrique volta ao radar e uma novela acaba de vez no ninho do urubu. Salve, salve, nação! Se você ama o Flamengo e quer ficar por dentro de tudo que acontece no clube mais amado do Brasil e do mundo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque aqui a informação chega primeiro. E olha, hoje tem notícia quente. Vamos falar sobre o Cruzeiro preparando uma verdadeira operação de guerra para enfrentar o Flamengo na Libertadores. Vamos atualizar a situação de Luiz Henrique, falar sobre reforços, pré-temporada na Europa e também sobre uma novela que parece ter chegado ao fim dentro do ninho do urubu. Então fica até o final porque tem muita informação importante. A começar pelo assunto que está movimentando os bastidores do futebol brasileiro. Segundo informações divulgadas pela imprensa mineira, o empresário Pedro Lourenço, conhecido como Pedrinho BH e dono da SAF do Cruzeiro, pretende investir pesado na próxima janela de transferências. O objetivo seria fortalecer ainda mais o elenco para a sequência da temporada. Mas o detalhe que está chamando a atenção é que muitos torcedores e veículos de comunicação de Minas Gerais estão tratando os confrontos contra o Flamengo pela Libertadores como prioridade absoluta. Existe uma enorme expectativa para os jogos das oitavas de final. Muitos enxergam esse duelo como uma oportunidade para o Cruzeiro dar uma resposta após a saída do técnico Leonardo Jardim, que deixou o clube e assumiu o comando do Flamengo poucos meses depois. Por isso a pressão sobre a diretoria celeste é enorme. A pergunta que fica é: será que apenas contratar jogadores resolve? Porque uma coisa é certa, do outro lado está o Flamengo, um clube acostumado a disputar títulos, com elenco forte, estrutura de primeiro nível e uma torcida que transforma qualquer estádio em um verdadeiro inferno para os adversários. E como eu sempre digo, jogo grande não se ganha na entrevista, na rede social ou na rede de transferências. Jogo grande se ganha dentro das quatro linhas. Agora, mudando de assunto, o Flamengo também está se movimentando. A diretoria sabe que o elenco precisa de ajustes e algumas posições são consideradas prioridades. Uma delas é justamente o setor ofensivo. E nesse cenário, o nome volta a ganhar força nos bastidores. Estou falando de Luiz Henrique. O atacante continua sendo muito bem avaliado pela diretoria. Internamente, existe um entendimento de que ele possui características ideais para reforçar o sistema ofensivo. Velocidade, força física, capacidade de quebrar linhas e potencial para crescer ainda mais vestindo o manto. O problema é que a negociação não é simples. O clube detentor dos direitos do jogador costuma fazer jogo duro. As conversas exigem paciência e uma engenharia financeira importante. Mesmo assim, o Flamengo não decidiu. Muito pelo contrário. O nome segue sendo tratado como uma das prioridades para a próxima janela. E isso mostra uma mudança importante na estratégia da diretoria. A ideia é buscar atletas mais jovens, com margem de evolução e que possam entregar resultado imediato sem comprometer o planejamento do longo prazo. Enquanto isso, o clube também trabalha pensando na preparação para a segunda metade da temporada. A pré-temporada internacional já está definida. O Flamengo passará um período em Portugal, realizando treinamentos e amistosos. A comissão técnica entende que será uma oportunidade fundamental para recuperar atletas, corrigir detalhes táticos e elevar ainda mais o nível físico do grupo. O planejamento prevê atividades intensas e confrontos preparatórios importantes. A expectativa é que o elenco volte ainda mais forte para as disputas decisivas que estão por vir. E falando em elenco, uma notícia importante foi confirmada oficialmente. Arrascaeta, Dela Cruz e Varela foram convocados para representar o Uruguai. Mais uma vez, os jogadores do Flamengo estarão presentes em uma grande competição internacional, especialmente Arrascaeta, que segue escrevendo seu nome na história do futebol uruguaio.
Quando está saudável, poucos jogadores conseguem oferecer tanta qualidade técnica quanto ele. A torcida do Flamengo obviamente fica preocupada com o desgaste e possíveis lesões, mas ao mesmo tempo existe orgulho em ver os craques do Mengão representando suas seleções. Agora atenção para uma situação que teve desfecho definitivo. A novela envolvendo Rian Roberto parece ter chegado ao fim. Segundo informações divulgadas nos bastidores, o empresário do jogador comunicou que ele permanecerá no Flamengo até o término do vínculo contratual. Ou seja, não existe negociação em andamento, não existe acordo próximo e não existe saída imediata. A tendência é que o atleta cumpra seu contrato e depois decida seu futuro. O caso gerou bastante debate porque o Flamengo tentou encontrar alternativas durante o processo. Houve interesse de outros clubes, existiram conversas, mas nenhuma delas avançou de forma definitiva. Resultado, o jogador segue treinando separado e a situação permanece praticamente congelada. É um cenário ruim para todas as partes envolvidas, para o atleta e para o clube também. E também para quem acompanha o futebol de base do Flamengo. Tomara que no futuro apareça uma solução positiva para todos. Agora vamos falar sobre reforços para o meio de campo, porque esse é outro tema que vem ganhando força nos bastidores. Leonardo Jardim deixou claro que gostaria de contar com mais opções para o setor criativo. Arrascaeta continua sendo peça fundamental, mas ninguém ignora que o calendário é pesado e exige alternativas. O Flamengo procura um jogador capaz de atuar por dentro, criar oportunidades, acelerar o jogo e dividir responsabilidades na armação. E um nome que voltou a aparecer nas conversas é Richard Rios. O colombiano vive grande momento na carreira e possui características que agradam bastante. É jovem, tem intensidade, boa técnica, capacidade de condução e encaixa no perfil buscado pela diretoria. Mas existe um obstáculo gigantesco: o valor da operação. Não seria uma contratação simples, muito pelo contrário, seria um investimento elevado. Mesmo assim, o monitoramento existe e qualquer oportunidade de mercado pode fazer o Flamengo avançar. O fato é que a diretoria sabe que o elenco precisa continuar evoluindo. A temporada está entrando numa fase mais importante: Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. Tudo acontece ao mesmo tempo. E para disputar títulos em todas as frentes, é necessário ter profundidade no elenco. A boa notícia é que existe planejamento, organização e existe uma visão clara do que precisa ser feito. Agora quero saber a sua opinião. Você contrataria Luiz Henrique? Acha que o Flamengo precisa de mais um meia? O Cruzeiro realmente chega forte para enfrentar o Mengão na Libertadores? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque eu faço questão de ler cada mensagem. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com outro rubro-negro e se inscreve no canal. A sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo informação de qualidade todos os dias. E atenção, dá uma olhada na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Tem produtos especiais para torcedores do Flamengo que eu indico e que podem interessar bastante para quem vive o Mengão 24 horas por dia. Se você quiser fortalecer ainda mais o nosso trabalho, observe o QR Code que está aparecendo na tela ou utilize o Pix que está disponível na descrição. Qualquer valor será muito bem-vindo e ajuda diretamente a manutenção do canal. Obrigado pelo carinho de sempre, tamo junto nação, forte abraço, até o próximo vídeo, tchau.